Olá, sejam bem-vindos a esse encontro. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as doenças causadas por plateumintos. Os plateumintos, nemateumintos e anelídeos eram, até algum tempo atrás, chamados de vermes, e as doenças causadas por eles, verminoses. Atualmente, a classificação vermes para esses animais não é mais utilizada. No entanto, a classificação verminoses para as doenças causadas por eles ainda prevalece. Os plateumintos constituem um grande problema de saúde pública, principalmente nos países em desenvolvimento, onde a falta de acesso a saneamento básico faz com que as doenças causadas por eles sejam endêmicas. Das doenças causadas pelos plateumintos, hoje nós vamos ver a teníase, a cisticercose e a esquistossomose. A teníase tem como agente etiológico a Taenia solium ou a Taenia saginata. O ciclo é heteroxeno, ou seja, apresenta um hospedeiro definitivo, o homem, e um hospedeiro intermediário, o suíno, no caso da Taenia solium, e o bovino, no caso da Taenia saginata. O homem adquire teníase ao ingerir carne crua ou mal passada contendo a larva cisticerco da Taenia. A Taenia é dividida em escólex, ou cabeça, e proglotes. Para diferenciar a Taenia solium da Taenia saginata, a gente vai observar, então, esse escólex. A Taenia solium, ela apresenta ganchos e ventosas para fixação no intestino delgado, enquanto a Taenia saginata apresenta apenas as ventosas. Do escólex, ocorre o crescimento das proglotes. Então, próximo ao escólex, nós temos as proglotes imaturas. À medida que a gente vai se afastando desse escólex, nós temos as proglotes maduras. E na extremidade, nós temos as proglotes gravídicas, que contêm ovos, que são resultado de autofecundação, já que a Taenia é um animal hermafrodita. O ciclo no homem se inicia quando ele ingere carne crua ou mal passada contendo a larva cisticerco. Essa larva na carne ela é chamada de canjiquinha, devido ao aspecto esbranquiçado. Então, o homem ingere essa carne contendo a larva cisticerco. Tá? Esse cisticerco vai atravessar todo o trato digestivo. Ao chegar no intestino delgado, o embrião vai se fixar na parede intestinal e vai se transformar no indivíduo adulto. Esse indivíduo adulto vai fazer a autofecundação e vai liberar as proglotes junto com os ovos, junto com as fezes. Essas fezes, então, podem contaminar água e alimento. Caso o bovino ou o suíno venha a consumir, tá, essa água, esse alimento contendo os ovos da Taenia, ele vai desenvolver no seu corpo, então, a larva cisticerco. Esse cisticerco vai se encistar em locais de bastante oxigenação, principalmente o tecido muscular desse animal, reiniciando o ciclo. Como sintomas da teníase, nós temos cefaleia, dor abdominal, diarreia e náuseas, devido à presença do parasita no intestino delgado. Anemia, perda de peso e apetite excessivo, já que o parasita se alimenta de tudo que o homem ingere. Então, para compensar essa deficiência nutricional, o homem apresenta o apetite excessivo. Fraqueza e desnutrição também. O tratamento é feito à base de medicamentos para eliminação do escólex do animal. Se o escólex não é eliminado, a Taenia continua viva no intestino delgado do homem. E ela continua a crescer, já que o crescimento se dá do escólex para as proglotes. Como medidas profiláticas, é necessário que se faça o trabalho educativo da população, construção de fossas e redes de esgoto que atendam às necessidades da população e que atinja a maioria da população, o tratamento dos portadores da teníase para se eliminar o ciclo, para se interromper o ciclo. Se não há eliminação de ovos, o ciclo é interrompido. Fiscalização da carne dos abatedouros e criação de suínos em condições higiênicas e controladas. Infelizmente, no nosso país ainda existem abatedouros clandestinos que comercializam a carne contendo a larva cisticerco. E, por último, cozinhar bem as carnes antes de ingeri-las, ou seja, evitar ingerir carne crua ou mal passada. A cisticercose tem como agente etiológico apenas a Taenia solium, proveniente do porco. A Taenia saginata não tem capacidade de desenvolver cisticercose no organismo humano. O hospedeiro intermediário, então, aqui da cisticercose vai ser o homem. E a forma de contágio é a ingestão de ovos, tá, através de águas ou de alimentos contaminados.
Lembre-se que na teníase, a ingestão da larva cisticerco. Na cisticercose, a ingestão de ovos. Então, o ciclo se inicia quando o homem ingere água ou alimentos contendo os ovos da Taenia solium. Esses ovos, eles contêm dentro deles um embrião hexacanto, um embrião que tem 6 espinhos laterais. Esse embrião, então, ele eclode do ovo, tá? E na parede do sistema digestório, ele tem a capacidade de perfurar essa parede, ganhar circulação e se encistar em locais de grande oxigenação, principalmente o tecido cerebral, a retina e a musculatura estriada esquelética. Dentro desses locais, então, ele vai virar a mesma larva cisticerco que a gente tem no caso do suíno da Taenia solium, aquela vesícula esbranquiçada contendo o Scolex dentro dela. Então, os cisticecos eles vão se localizar, tá, em tecido muscular, globo ocular e no sistema nervoso central, principalmente no cérebro. Quais são os sintomas da cisticercose? No caso da cisticercose ocular, como atinge a retina, pode haver um deslocamento dessa retina e causar, então, a cegueira. No caso da neurocisticercose, cefaleia intensa devido à presença do parasita no tecido cerebral, hipertensão intracraniana, já que são formadas vesículas cheias de líquido, crises convulsivas epiléticas, perturbações mentais e, em casos mais graves, a morte. O tratamento é feito com medicamento específico ou intervenção cirúrgica, lembrando que só o médico decide qual é o melhor tratamento, e que esse tratamento é no sentido de minimizar os sintomas, principalmente da neurocisticercose. Como medidas profiláticas, além de todas aquelas que nós já falamos na teníase, prevenção, tratamento e controle das teníases, tem que ser feito também educação sanitária da população. Se não houver eliminação de ovos, o ciclo da cisticercose também é interrompido. A esquistossomose tem como agente etiológico o Schistosoma mansoni. Aqui o ciclo também é heteroxeno, tendo como hospedeiro definitivo o homem e como hospedeiro intermediário o caramujo da família dos planorbídeos do gênero Bionfalaria. O homem adquire esquistossomose através da penetração ativa da larva pela pele, ao entrar em contato com as chamadas lagoas de coceira. O ciclo, então, se inicia quando o homem, ao entrar em contato com essas lagoas de coceira, adquire a cercária. A cercária penetra na circulação, atinge os vasos do sistema porta-hepático, que são vasos que irrigam o sistema digestório e levam esse sangue até o fígado. Nessa região, a cercária se transforma em indivíduo adulto, e aqui nós temos machos e fêmeas, sexos separados. Esses indivíduos, eles realizam a fecundação, a fêmea produz os ovos, ela se aproxima novamente dos vasos próximos ao intestino e libera esses ovos. Esses ovos penetram a parede do intestino, porque eles têm um espinho lateral, que tem a capacidade de perfurar essa parede. Os ovos, então, ganham a luz desse órgão e são eliminados junto com as fezes. Essas fezes podem contaminar ambiente, principalmente as chamadas lagoas de coceira, e, em contato com a água, esse ovo ele vai liberar uma larva de primeiro estágio, chamada de miracídio. Miracídio procura o hospedeiro intermediário, o caramujo. Dentro do hospedeiro intermediário, ela realiza a reprodução assexuada. Deixa o hospedeiro intermediário e se transforma na larva de segundo estágio, a cercária, que fica à espera de um novo hospedeiro definitivo para reiniciar o ciclo. Como sintomas da esquistossomose, nós temos coceira e dermatite no local da penetração da larva, inapetência, ou seja, falta de apetite, cólicas, diarreia e emagrecimento, tudo isso devido à presença do parasita no organismo, hepatomegalia e cirrose, esplenomegalia e ascite, ou barriga d'água, porque a presença do parasita nos vasos do sistema porta-hepático faz com que haja extravasamento de líquido na região, causando aumento do volume abdominal. O tratamento, somente o médico pode prescrever o melhor tratamento, e como medidas profiláticas, é necessário que se faça o tratamento da população parasitada,
medidas de saneamento básico que atinjam a todos os indivíduos da população. É necessário que se faça o combate ao caramujo vetor, e aqui pode ser feito o controle biológico, utilizando-se a tilápia. A tilápia é um animal que é predador natural do caramujo. É necessário que se evite contato com as águas das chamadas lagoas de coceira, e se esse contato for inevitável, que se faça o uso de produtos cercaricidas de uso tópico e que se faça a proteção para os pés. Então, recapitulando o que nós vimos na aula de hoje, o homem ele adquire a teníase através da ingestão da larva cisticerco. Esses cisticercos, então, eles atingem o intestino delgado, se fixam e vão se transformar no intestino, no organismo adulto. A tênia, ela se transforma então em tênia solium, tá? No caso da ingestão de carne suína, ou em tênia saginata, no caso de ingestão de carne bovina. Como sintomas da teníase, nós temos dores de cabeça e dores abdominais, náuseas, anemia, fraqueza e deficiências nutricionais. A cisticercose, o homem adquire quando ele ingere ovos de tênia solium. Esses ovos contendo um embrião hexacanto ou oncosfera, tá? Vai liberar essa oncosfera, que vai perfurar o tubo digestório e vai ganhar circulação. Na circulação, ela vai se encistar em locais mais oxigenados, de preferência olhos, músculo e tecido cerebral, onde vai se transformar no cisticerco. Como sintomas, nós temos a cegueira, no caso da cisticercose ocular, e no caso de a oncosfera se encistar no tecido cerebral, o desenvolvimento de neurocisticercose, com presença de convulsões epiléticas, dores de cabeça e, em alguns casos, a morte. O homem adquire esquistossomose através da penetração ativa da cercária pela pele. Essa cercária ganha circulação, chega aos vasos do sistema porta-hepático, se transforma no indivíduo adulto, que vai se reproduzir e colocar ovos. Esses ovos são então eliminados com as fezes e vão contaminar as chamadas lagoas de coceira. Como sintomas da esquistossomose, nós temos dores abdominais, diarreia, hepatomegalia, cirrose e ascite ou barriga d'água, devido à presença do parasita nos vasos do sistema porta-hepático e consequente extravasamento de líquido. Obrigada pela atenção e continuem aprendendo com a SENEC.